Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E hoje mais um daqueles vídeos que é interessante trazer para o canal para gerar aqui um debate. O canal Rage Crítico, Felipe reagindo ao vídeo do Drake Sincero. E o título do vídeo é Drake Sincero diz que a Sony tem que virar multiplataforma. Vamos ver o que o Drake e o Felipe têm a dizer aqui e vamos tecer as minhas opiniões sobre o que eles vão dizer aqui. Olá, meus irmãos, caras, notícia aqui um tanto quanto peculiar de se comentar, tá? Primeiramente, entenda o que eu vou falar, entenda que eu vou ler uma matéria e expressar minha opinião sobre isso, ok? É interessante ressaltar que hoje nós temos dois serviços no mercado aí, pelo menos nos consoles, né? A PlayStation Plus e temos a Game Pass, né? Antigamente eu fazia um quadro chamado Testa PES, no qual eu ficava zoando os joguinhos baixa renda ali, aqui no canal, né? Mas as pessoas, cadê você fazendo um Testa PES? Aí eu falo sempre o seguinte, cara, não tem como comparar os jogos que a Game Pass tem hoje com os jogos que a Game Pass tinha antigamente. Não vem com essa não, Drake. Não vem com essa, meu querido. O Game Pass tinha, né, jogos de qualidade ali no Day One, sim. Tinha jogos de qualidade ali no Day One. Continua a mesma coisa. Jogos, um monte de jogo lixo e um jogo ou outro ali de qualidade quando lança o Day One Game Pass. Tinha sim alguns jogos de qualidade. Continua a mesma coisa que era antes. Mesma coisa. Um grande exemplo, você tem aí Eu não vou entrar no mérito se tanto o Felipe quanto o Drake, que já eram muito mais da guerra de consoles e hoje eles são mais ou menos amenizados sobre isso, se eles estão fazendo um personagem ou não. Né? A certeza que eu tenho sobre o Felipe é que ele é um chorão, que ele está com raivinha da Microsoft, porque o Xbox não tem mais jogo exclusivo, entre aspas, né? E está distribuindo jogos para outras plataformas. Em relação ao Drake, o que eu sei dele é que ele é um hipócrita, porque quando ele criticava os jogos do Xbox, ele fazia esse testa PES e ele fazia um flame ferrenho contra o Xbox, ele criticava as coisas sem ter o mínimo de conhecimento do mercado e fazia aquilo somente para poder gerar treta, eu acho, né? Isso é a minha opinião. Agora, se hoje os dois estão sendo ou não personagens, eu não sei. Isso não me interessa também, me interessa mais aos argumentos. Mas não significa que eu não vou deixar de ter julgamento sobre o comportamento dos dois que eu estou vendo agora. Então, o Felipe com o Rage Crítico, ele é todo o comportamento que você vê dele é um cara que virou um hater de Xbox simplesmente porque o Xbox não fez o que ele queria, e o Drake, por outro lado, era um hipócrita porque eu via os vídeos dele, e dá um exemplo bem específico aqui, quando foi lançado o Starfield fez um grande sucesso no lançamento, inclusive até impulsionou vendas do Xbox Series X, que tinha aumentado, e muitas pessoas compraram o jogo na pré-venda e jogaram ali nos dias de lançamento, e tinha bastante gente jogando. E o próprio Drake criticou bastante o Starfield, mas não falou nada sobre o aumento dos 40% da Plus que teve naquela mesma época. Então, ele nos vídeos falava, eu não vou ficar chorando aqui pelo aumento da Plus, mas por outro lado, ele vivia criticando o Starfield, chamando o jogo de baixa renda, zoando o Xbox por causa desse jogo, enquanto proporcionalmente a isso o Xbox estava fazendo sucesso com esse jogo, pelo menos ali no lançamento do Starfield. Então, assim, foi uma hipocrisia dele naquela época. Depois faz um tempo que eu não acompanho mais os vídeos dele, agora que eu tô vendo pessoas reagirem aos vídeos dele falando essas coisas aí, né, que ele tá meio cachista, que ele tá meio a meio, alguma coisa assim. E no caso do Felipe aí, junto com o Kaká que não tá mais aí no canal, os dois fizeram esse canal, né, que você pode observar bem que é simplesmente uma raivinha do Xbox, porque o Xbox não tem mais exclusividade e não está focando mais no console. Então, se os dois hoje em dia são personagens, não sei, mas o que eu posso afirmar, porque eu estou vendo isso daqui dos dois, são esses dois detalhes, né? Simplesmente para vocês saberem o que eu penso sobre essas duas pessoas que estão aí. Ninja Gaiden Black Remake, tipo assim, Shadow Drop, pá, no serviço. Já tem o anúncio do Ninja Gaiden 4. Foi lançado o Hi-Fi Rush e Shadow Drop, que você falou mal. Você desceu a lenha, e Hi-Fi Rush é um ótimo jogo. Um excelente jogo.
papinho, né, rapaziada? Esse papinho que é foda. Ai, hoje em dia não tem como mais falar mal do Xbox. É a mesma coisa o Xbox, mano. Já te falei porque você tá aí, né? Você tá aí porque, ó, tá puto com o Mazinho, tomou aquele pé na bunda do Mazinho, agora fica aí, esse personagem teu aí. Agora o mais comentado do momento, que é o Clair Obscure. Porra, que jogaço, cara. Imagina um cara que tem um Game Pass jogar o... Você já zerou, Drake? Você já zerou esse Clair Obscure aí? Já zerou? Hein? jogo ali sem precisar pagar nada a mais. Né? Tem o Call of Duty, tem o Diablo. Então, imagine se a indústria inteira virar isso aí. Jogos Day One, no serviço, onde não se precisa pagar nada. Paga só a assinatura ali e joga. Você acha que isso ia dar bom, Drake? Você acha que isso ia dar bom? Porque a Microsoft está indo para o PlayStation para conseguir se pagar. Isso palavras do próprio Phil Spencer. Quando ele anunciou aqueles 4 jogos. Aqueles primeiros 4 jogos do PlayStation. Foi a ideia dele. Que ele estava indo para o PlayStation porque o Xbox não se pagava. Ou ele ia para o PlayStation para conseguir mais dinheiro, ou ele aumentava, né, o preço das coisas no Xbox. Então, né, claramente ele disse que o serviço não se paga. Que jogos precisam ser vendidos para se pagar. Pode até ter o serviço, mas as vendas precisam acontecer. Bom, aí tem um equívoco da sua parte, né? Primeiramente, eu vou mostrar aqui uma matéria de 2020 dizendo isso aqui, ó. Ex-chefe da PlayStation diz que atual modelo de games AAA é insustentável. Shaolender crê que games muito longos têm alto custo de produção e não se pagam. Aí, se eu colocar aqui, ó, na matéria, vamos dar uma olhadinha, vou colocar, depois vocês podem ver essa matéria no Google aí. Isso aqui é de 2020, tá? Eu vou colocar só esse trecho aqui, ó, que ele fala sobre o preço do jogo, ó. $60 desde que comecei na indústria, mas o custo de produção dos games aumentaram em 10 vezes. Se você não tem elasticidade no preço, mas tem uma grande volatilidade na linha de custo, o modelo se torna mais difícil. Creio que esta geração vai ter desses dois imperativos colidirem. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: desde a época que ele começou a trabalhar, e essa matéria de 2020, né, os consoles PlayStation 5 e Xbox Series ainda não tinham sido lançados. No final aí da geração de Xbox One e PlayStation 4, né, há 10 anos atrás, o custo de produção dos jogos aumentou bastante. E ele não comentou mais o tempo também, né, isso é fato. Você olha na indústria que um jogo, por exemplo, igual o God of War, ele demora mais tempo para ser produzido e ele custa cada vez mais caro. Qual é o problema da indústria? Ele fala aqui que esse modelo de jogos é insustentável. Sim, ele não especificou aqui, você pode ler a matéria depois, mas eu vou explicar o que acontece. Se você pegar de todos os jogadores do mundo de videogame, a maioria está no celular. O celular, ele está ganhando até do PC, então tem mais gente jogando somente no celular do que jogando em PC ou consoles. Aí tem uma matéria que fez uma pesquisa antes que mostra esses dados. Depois, se eu achar, eu coloco aqui na tela aí. Se eu não achar, depois vocês podem pesquisar no Google aí, que tem sim uma matéria, acho que foi de 2022, se eu não me engano, que fala sobre a distribuição dos jogadores de videogame entre as plataformas celular, PC e consoles. Então esse aqui é o primeiro entendimento que você tem que ter para saber por que a Microsoft tomou a decisão do serviço e entender por que o serviço hoje está cada vez mais dominando o mercado. Então assim, não é jogos AAA com alto orçamento e exclusivos que sustentam a indústria hoje. Quem sustenta a indústria hoje é o público que principalmente está no celular e que consome jogos que não necessariamente têm alto orçamento, demoram para ser produzidos e tem a tal da qualidade que todo mundo fica falando. Jogos simples, com gráficos simples, a exemplo da Nintendo, fazem bastante sucesso. É tanto que a Nintendo vendeu muito mais do que o PlayStation e mais do que o Xbox. Agora, existe um equilíbrio entre serviço e venda de jogos. O que o Phil Spencer falou
é que tem que se destacar a palavra também. A venda de jogos também é importante. Ele não falou que o Game Pass não se sustenta. Ele falou que a venda de jogos também é importante. Porém, se você pega o próprio Phil Spencer, anos atrás, ele falou coisas como que o serviço era necessário. Ele também falou que o Game Pass fazia vender jogos. Ele falou que os jogos do Xbox, aqueles 4 primeiros só iriam, não significava que todo jogo do Xbox poderia ir para o PlayStation. Ele falou várias coisas que depois foi desmentida. E sabe por que foi desmentida? Não é só porque ele é mentiroso, é porque ele é um ser humano como qualquer outro que não adivinha o futuro. E esse mercado, hoje em dia, é muito flexível e várias coisas acontecem mais rápido do que você consegue prever. Portanto, quanto mais a tecnologia evolui, mais as pessoas têm outras opções de entretenimento. Assim, a indústria de videogames ela não compete só com os produtores dela mesma, ela compete com outros produtores, como cinema e plataformas de streaming, como Netflix e essas outras coisas, que são serviços de assinatura. Então, esse é o contexto que você tem que entender para você entender por que a Microsoft fez isso. O Phil Spencer falou também que por que fez o serviço? Não, o cara que está no PlayStation ele não vai sair do PlayStation para jogar o jogo exclusivo do Xbox. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai levar o jogo até ele. Essa é a forma de ganhar dinheiro. Não dá para ficar fazendo console e manter jogo exclusivo. Você pode comprar a indústria inteira, o cara não vai deixar a plataforma dele para se deslocar até uma outra plataforma. É muito mais fácil você levar o jogo até ele e na própria plataforma dele ele consumir do que você forçar o cara a largar a plataforma dele para vir para a minha plataforma consumir lá o jogo lá na minha plataforma. E é isso que vocês não entendem. Então assim, você citar o Phil Spencer ou eu citar outros executivos aqui não quer dizer muita coisa. Executivo ele não está ali na linha de produção e muitas vezes nem ele entende tanto do mercado. E mesmo que você queira levar a opinião deles em consideração, você tem que considerar o que você está vendo no mercado, que é um equilíbrio entre vendas de jogos e serviço. Não é só as vendas que importam, não é só o serviço que importa. Os dois precisa de serviço e precisa de venda de jogos. E os dois estão coexistindo muito bem, pelo menos por enquanto. Se isso vai mudar, se o serviço vai se tornar mais importante que as vendas, ou as vendas se tornar mais importante que o serviço, isso ninguém sabe. Mas hoje em dia, serviço e venda de jogos coexistem e os dois são necessários. Então, a partir desse momento, cada um toma suas estratégias conforme a sua capacidade financeira. A Microsoft pode correr um risco maior, investir num Game Pass, continuar fazendo consoles e colocar seus jogos em outras plataformas. A Sony, com escopo financeiro menor, não pode fazer isso, mas ela vai fazendo isso aos poucos. Investiu em serviço, correndo risco, fez o Game Pass dela com o serviço da Plus, ainda mantém os consoles e mantém algumas exclusividades temporárias. Então cada um toma o trajeto que achar que é necessário. Mas o que importa mesmo é o que nós consumidores ganhamos com isso. É muito melhor você pagar R$60 no Game Pass e ter jogos que não seja todos os jogos do mercado, mas alguns jogos em lançamento sem pagar mais nada por isso, do que você ter um aumento de 30% aí ou mais na PS Plus e estão retirando alguns jogos que são importantes lá para fazer, por exemplo, remasters e revender esse jogo de novo para a pessoa comprar de novo. Então cada empresa com a sua estratégia, mas para o público sempre é melhor economizar. Quanto menos você pagar no seu produto ou serviço e mais você tiver, melhor. Eu acho que, na minha opinião sincera, somente um idiota para discordar disso, né? Vamos lá, rapaziada. Então assim, o Doom. Então as coisas melhoraram bastante para Game Pass. Você não precisa ser um cara fanático, você só precisa ser um cara honesto, né? E querer... Você não está sendo honesto. Você não está sendo honesto. Você sabe muito bem esse personagem cachista aí que você está fazendo, por que é. Honesto você não está sendo, não. O Xbox continua a mesma coisa que sempre foi. Um monte de jogo baixa renda, de vez em quando um jogo bom que sai lá Day One do Game Pass.
É isso aí. Não, também não é assim não, Felipe. Primeiro que hipócrita também está sendo você, porque você criou um canal para dizer que vai falar sobre o mercado de videogames, mas na verdade você está com raivinha do Xbox, você virou hater de Xbox porque o Xbox não tem exclusividade do jeito que você queria. Você várias vezes já falou aí que com a compra da Activision, com a compra desses estúdios, você achou que o Xbox ia deixar tudo exclusivo, e aí você ia gostar disso para ficar enchendo o saco de sonista na internet, falar, olha o meu exclusivinho, eu tenho, você não tem. Então isso tudo é raivinha, você não está analisando o mercado porcaria nenhuma, você não está sendo coerente com as suas falas, você simplesmente está haterzinho de Xbox, você fala qualquer coisa contra o Xbox, você fez um vídeo falando mal sobre o Series S, que eu vou reagir esse vídeo aqui também no canal, porque você é haterzinho de Xbox, porque o Xbox não fez. Você parece uma criança mimadinha, que a mãe não pode dar ou não quis dar o carrinho ou o brinquedinho que você queria, e você fica fazendo birra. Então esse é o motivo de você ter esse canal, para fazer birrinha contra o Xbox. E outra coisa, o Xbox, você falar que não, você dando a entender, não, porque o Game Pass tem um monte de jogo lixo e um ou outro jogo bom. Não é assim, porque você tinha canal e você elogiava muito bem. Eu lembro dos seus vídeos elogiando os jogos do Game Pass. Jogo é questão de gosto. Se você acha que a maioria lá é tudo ruim, isso é uma questão sua. Mas você falar na internet, dando a entender que a maioria dos jogos é lixo e um ou outro jogo é bom, eu posso vir aqui para te refutar. Por quê? O serviço, tanto o Game Pass quanto a Plus, tem jogos que vão para todos os gostos. Se é questão de gosto, quem é você para definir se o serviço é bom ou ruim? O serviço tem que ser definido pela pessoa que usa, se é bom ou ruim, se o jogo é bom ou se não é, se tem qualidade ou se não tem. Não é você. Ou então, quando você for falar disso, você fala, na minha opinião, eu acho que o serviço é isso, isso e isso. E deixa claro, não estou dizendo que o serviço é ruim para todo mundo. Porque o serviço existe aí até hoje porque as pessoas gostam, as pessoas estão assinando, as pessoas estão adquirindo. Então, assim, não tem que você ficar falando e dando a entender, por causa da sua raivinha, de que o Game Pass não presta, que só tem jogo lixo e um ou outro jogo bom. O Game Pass tem jogos muito bons, mas depende da opinião e do gosto de cada um. O que é fato é que tanto o Game Pass quanto a Plus tem jogos para todos os gostos. Tem jogo que as pessoas gostam, tem jogo que as pessoas não gostam. Tem jogo para criança, tem jogo para adulto. Tem jogo de ação, tem jogo de aventura, tem jogo de corrida e de tudo mais que você pensar. Então os serviços são uma mescla para os consumidores, de forma geral, conseguirem aproveitar o serviço, né, o que eles acham ou não interessante. Então, o serviço está ali para atender a média das pessoas, a maior número de pessoas possível. Não é para agradar você, ou para agradar o Drake, ou para agradar só a mim, ou uma pessoa em específico. Então, você que pensa, por exemplo, em jogos AAA como jogo de qualidade, lógico que o serviço não vai ter só isso. O serviço vai ter joguinhos tipo Peppa Pig, joguinhos de desenho, joguinhos, sei lá, tipo xadrez, aquele joguinho que é 2D, aquele joguinho que é só desenho, os baixa renda, como vocês gostam de chamar, né? Baixa renda, mas fala que é baixa renda, chama os outros de mendigo, mas fica comprando o jogo em promoção, né? Olha só a hipocrisia. Então, essas coisas que você está falando aí é simplesmente raivinha, você também tá sendo hipócrita, né? Então, é aquilo que eu disse, é o sujo falando do mal lavado. E mesma coisa de sempre, tá ligado? Enxergar a realidade. O Game Pass melhorou muito, e se continuar assim, cara, vai ser algo indispensável, principalmente no mundo no qual os jogos estão caminhando para R$ 450. Hoje é a Nintendo que está cobrando 500, mas não duvide que na próxima geração pode ser a Sony, com a desculpa de que não, agora nós bota mais gráfico e cobramos 350. E olha só, que nem ele está falando aí, os jogos estão caminhando para R$ 450, 400, 450, a Nintendo colocando em R$ 500, e ainda tem gente que tem coragem de criticar serviços como o Game Pass e Plus, né, dizendo que o serviço é desnecessário, que acaba com a indústria, principalmente se for um brasileiro. Se for um americano, se for um europeu, alguém que mora na Austrália, na Nova Zelândia, pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior do que o nosso, até vai lá, até ainda, né, discutível, mas dá para pelo menos aceitar, o cara pode comprar. Agora, para o brasileiro, o cara que mora no Brasil, vem com essa palhaçada de criticar serviço, né? Porque está destruindo a indústria, porque o certo é pagar pelo jogo, enquanto você tem um catálogo ali disponível, onde você paga uma mensalidade ou uma assinatura anual, e você tem vários jogos disponíveis sem pagar mais nada por isso. Porra,
Para mim, quem critica serviço primeiro que não gosta de videogame, né? Não gosta de jogos variados, né? E eu duvido que essa pessoa compre tudo que ela fala que vai comprar, né? Que se tem que comprar, compra tudo. E eu duvido que compre a preço cheio também. Segundo que, na minha opinião, quem critica serviço está criticando a disponibilidade de jogos para ele mesmo, inclusive. E quem critica a disponibilidade de jogos para ele mesmo, inclusive, é uma pessoa que não gosta de jogar videogame. Simplesmente está aí na internet para falar, para bostejar e ficar reclamando à toa, né? Tá usando de haterismo simplesmente para criticar. Igual ela falou isso, mas você pegar, por exemplo, um jogo que para mim... Não, isso com certeza, eu acho que vai acontecer sim. Mas como a gente sempre disse, existe promoção, ninguém precisa jogar no seu Day One. O que inventou esse bagulho de Day One foi o cachista, porra. Foi a rapaziada aí que só tem isso pra se apegar, né? Porque pro cara da Xbox só sobrou isso. Ai, Day One. Então você não pode mais comprar um jogo em promoção, você não pode mais fazer mais nada. É só o Day One que vale. Parece que passou, mas se você jogou depois de um mês, 2 meses depois, o jogo mofa. O jogo estraga. O jogo tem data de validade agora. É Day One, senão não presta mais. Isso é mentira sua. Quem inventou o Day One foi a própria empresa para dar um a mais, um plus no serviço, um diferencial no serviço para que as pessoas possam ter mais acessibilidade, para que as pessoas se sintam mais à vontade em consumir outros jogos também. Porque o jogo Day One na plataforma evita que você gaste aqui no Brasil 300, 350 reais, 400 que seja, em um jogo lançamento. Esses 300, 400 reais que você gastaria em um jogo lançamento, você pode fazer outra coisa. Ou comprar outro jogo, ou assinar outro serviço, ou fazer qualquer outra coisa. Ou até assinar uma plataforma de streaming, ou até pagar o YouTube Premium, para não ver mais anúncio. Então você já tem uma economia. Você está tendo o jogo pagando apenas uma assinatura, e ainda está tendo uma economia. Dinheiro que você pode usar em outras coisas. Isso é muito benéfico para o consumidor. É só gente tola que não enxerga isso. Isso foi inventado pela Microsoft, primeiro porque ela tem poder aquisitivo para fazer isso. Segundo, porque esse é um diferencial do serviço dela para ser um forte concorrente contra pessoas, contra as plataformas tanto de filmes e séries, como pessoas ali que estão no celular ou no PC. E o Game Pass vem para ser um serviço atrativo. Qual que é a atratividade do serviço? Realmente é o Day One, não foi o caixista que inventou o Day One. O Day One é uma das melhores coisas que aconteceu. Você pagar para jogar um jogo que acabou de lançar sem pagar nada mais do que o serviço lá, a assinatura do serviço. Cara, é inacreditável, assim como pessoas contra o Day One. Você tem a possibilidade de pagar o menor preço possível e você ainda quer dizer que isso é ruim. Só que por outro lado, a pessoa que critica isso fica falando da merda da promoção. Eu compro o jogo de promoção. Por que você não vai pagar o preço cheio então? Paga a porra do preço cheio, caralho. O cara tá criticando. Day One é praticamente a promoção dentro de um serviço que a própria Microsoft no Game Pass está te disponibilizando. Esse tipo de promoção não tem na Plus. Não tem no Nintendo Switch Online. Mas tem na Game Pass. É um diferencial. Por que a pessoa não vai falar da porra do Day One? Se é um diferencial do serviço. A melhor coisa que você tem numa indústria de videogame é você ter a possibilidade de jogar jogos no dia do lançamento pagando o menor preço possível. E esse menor preço possível é na assinatura do Game Pass. Ao invés de você pagar 300, 350, 400 reais, você paga 60 reais. Aliás, paga se quiser, porque se você usar o Rewards, ou você pode comprar o jogo, ou você pode usar o Rewards para ter o Game Pass de graça e estar aproveitando esse serviço, como eu faço. Já tem aqui um pouco mais de 2 anos que eu não pago o Game Pass. Eu tenho Game Pass Ultimate. Sempre foi de graça para mim. Por quê? Porque eu troco pelo Rewards. Eu junto dois gift cards de 30 reais, que dá 60 reais no mês. Hoje em dia é fácil você pegar. 20 minutos no máximo por dia você pega pontos diários. E 7 dias aí seguidos por semana, todos os dias do mês, sem faltar nenhum, você pega um gift card de 30 reais em 15 dias e nos outros 15 dias você pega 60. Ou seja, em um mês dá tempo de você conseguir 60 reais para renovar o serviço Game Pass. Isso eu já falei várias vezes aqui no canal.
Aí eu não consigo entender como as pessoas criticam a porra do Game Pass. E principalmente o Day One. Isso é inacreditável, velho. É inacreditável. Então o cachista não inventou nada. Quem inventou isso foi a Microsoft para ter um diferencial no serviço para competir com outras plataformas. Seja de videogame mesmo, ou seja, plataformas de streaming de música, de vídeo, de vídeo não, de filme, de séries e essas coisas. Que competem pelo tempo da pessoa. Então... a Microsoft fez uma das melhores coisas que foi fazer é colocar o Day One. E o cara tá criticando o Day One. É inacreditável um negócio desse. Tá bom pondo culpa no caixista. Não, foi o caixista que inventou isso. Porque parece que você não pode comprar um jogo em promoção. Só tem que ter Day One. E como se jogo promoção você não tivesse pagando menos também, né? Ou seja, o Day One é como se não fosse uma promoção. Né? Você comprar um jogo numa plataforma em promoção pagando dinheiro é diferente de você ter o jogo Day One no Game Pass. Claro que não, cara. É a mesma coisa. Você está pagando dinheiro, R$ 60, por aquele catálogo de jogos e aqueles Day One que chegar no catálogo. Assim como você vai pagar o determinado preço de uma loja numa promoção. É a mesma coisa. Eu não entendo porque essa reclamação idiota de que o caixista não deixa, o caixista só quer saber de Day One, não pode comprar jogo em... Ah, vai tomar no cu com essa porra. Obrigado. Eu acredito sim que vai aumentar o preço dos jogos, mas mesmo assim ainda vai existir muitas promoções, do mesmo jeito que é hoje em dia. Eu também não vivo comprando jogo de lançamento. Não vivo. Mas, sempre quando eu posso, eu compro um jogo de promoção. Deveria comprar, porque você chama os outros de mendigo, chama caixista de mendigo só porque o cara quer o jogo no Game Pass. Né? No Brasil, você chamar alguém de mendigo significa que você tem a obrigação de ser um cara rico e tem a obrigação de comprar jogos lançamento, os jogos que você quer. Por que eu digo lançamento? Porque é preço cheio. Você tem que pagar o preço cheio. Você não pode comprar em promoção também não. Não pode porque você chama os outros de mendigo. Mendigo é aquele que não paga o valor total de um produto ou serviço. Usou na promoção é mendigo, porque você está querendo pagar mais. Você está querendo se aproveitar de pagar no produto ou serviço menor do que o que estão cobrando. E aí você não quer pagar o valor cheio, não quer pagar o valor total. Se você é contra os 300, 400 reais e acha caro, por que você é contra o Day One no Game Pass? Que é uma espécie de promoção também. Não, mas eu tenho que comprar na promoção. Mas quer dizer, o Day One no Game Pass não é uma promoção. Você está pagando uma mensalidade lá para ter esse Day One também. R$ 60 ali no Game Pass para as pessoas que pagam. Eu não pago, então eu estou mais feliz ainda. Mas para as pessoas que pagam. Entendeu? Eu não consigo entender essa diferenciação entre comprar em promoção e ter o jogo Day One em Game Pass, sendo que é uma promoção também. É complicado. Um ou outro, mas muito outro lançamento mesmo. Só quando eu tô muito afim de jogar aquele jogo. Senão é promoção mesmo, mano. E mesmo assim... Quando a pessoa tá muito afim de jogar um jogo, mesmo ela sendo assinante do Game Pass ou da Plus... e ela jogou aquele jogo no catálogo do serviço, ela compra o jogo. Compra, isso é certeza, as pessoas compram. Não existe isso só porque é serviço, não compra. Compra sim. Se a pessoa tiver interesse de comprar o jogo, ela vai comprar também. Não é porque você usa um serviço que você não pode comprar um jogo. Que a opção de comprar jogo está desabilitada. Não é. Você compra se você quiser. O serviço está ali para você jogar o jogo durante aquele período de tempo que ele estiver disponível ali. É isso. Ah, gostei do jogo, quero ter ele pra mim. Assim como eu fiz com Resident Evil 7, que eu zerei na Game Pass, eu comprei. Depois que eu zerei na Game Pass, eu comprei o jogo, que eu achei muito bom. Falei, quero esse jogo pra mim. Outro jogo, que é o Alice in Madness Returns, eu zerei na Game Pass. Depois que eu zerei o jogo na Game Pass, eu falei, vou comprar esse jogo. Quero ele pra mim, comprei. São 2 exemplos de jogos que eu comprei depois que eu zerei no serviço. Como assim as pessoas não compram o jogo? Claro que compram. Se eu comprei, as pessoas também compram. E pode até pegar em promoção ainda, hein? Não precisa ser o preço cheio, pode comprar em promoção. Que foi o que eu fiz. Resident Evil 7 e o Alice in Madness Returns, eu ainda comprei em promoção. E de brinde, quando eu comprei o Resident Evil 7, tinha um pacote lá de Resident Evil 8 também, que eu nunca tinha visto, nunca tinha jogado, não sabia o que era o jogo. Eu só comprei porque eu gostei do Resident Evil 7. E eu falei, opa, esse daqui tá no pacote 7 e 8 junto por um preço promocional, vou lá e vou comprar também. Ou seja, eu adquiri 3 jogos, 2 jogos que eu queria e um de brinde, que eu acabei gostando também do Resident Evil Village, que eu tenho até hoje. Promoção, é melhor você comprar em promoção do que o serviço. Mano,
vocês têm que entender o seguinte. É melhor comprar em promoção do que ter o serviço. Para de ser burro, velho. O serviço também é um tipo de promoção, cara. Você só não tem um jogo pra você. Aliás, hoje em dia você não tem um jogo pra você. Você compra uma licença. E o dia que a empresa falir e não tiver condições de manter o servidor daquele jogo, essa licença sua acaba. Não é igual mídia física que você supostamente tinha. Até porque se a mídia física estragar também, você já não tem mais o jogo. Então para com essa ilusão de que o jogo é seu. Não é seu, caramba. Você compra a porra da licença por mais tempo. Essa é a diferença. Se o jogo sair do catálogo do Game Pass e você tiver o jogo supostamente comprado, entre aspas, aquela licença ela vai durar até o dia que a empresa existir. O dia que a empresa não existir mais, ela fecha o servidor, acabou o seu jogo. É claro isso no contrato de compra e venda. Quando você vai lá, você não está comprando o jogo, ele não é seu para sempre. É uma licença que você pode usar o jogo. A diferença entre você supostamente comprar um jogo e ter ele no serviço é a duração. Porque é provável que o jogo vai ficar na sua conta por mais tempo, que a empresa vai continuar existindo, do que no serviço que ele pode ser retirado do catálogo a qualquer momento. Essa é a diferença. Esta é a diferença. E de novo, não é porque você tem um serviço que você não vai comprar um jogo, inclusive em promoção. Serviço também é promoção. Você tem que entender isso. Aí é melhor comprar um jogo em promoção do que assinar o serviço. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. O próprio Phil Spencer já disse. Foi o próprio Phil Spencer que disse. O jogo precisa ser vendido. Estamos indo para o PlayStation porque precisamos de... Só porque o Phil Spencer disse que o jogo tem que ser vendido, quer dizer então ele botou a lei no mercado. Por que esse tal de Phil Spencer então fez a merda do Game Pass? Se você está dando a entender de que não, o serviço serve para quê então? Tem que comprar jogo. Ele falou também são importantes. Só que essa opinião do Phil Spencer, como de outros executivos e de outras pessoas, elas não são só... as informações não estão exclusivamente com eles. Está no mercado, é só você abrir os olhos e ver o mercado. O mercado está para serviços e também está para a venda de jogos. Os dois se equilibram. Os dois hoje em dia têm a mesma importância. Quem joga no serviço também compra jogo. Quem compra jogo também usa o serviço. Essa é a opção para o consumidor. Você pode comprar o jogo, você pode usar o serviço ou você pode fazer os dois. E você pode usar o serviço e depois comprar o jogo que você tinha no serviço. É isso que a Microsoft faz, é dar a possibilidade das pessoas jogarem em qualquer plataforma, utilizar da compra do jogo e utilizar do serviço, se caso a pessoa não quiser comprar, mas mesmo assim ainda ter acesso ao jogo. Aquele jogo, cara, eu não compraria determinado jogo, mas eu vou jogar ele porque ele está disponível no serviço, ele veio como brinde ali no catálogo para mim, vou jogar ele, mas não compraria. Quer ver um exemplo? Gears. A franquia Gears, eu jamais gastaria meu dinheiro para comprar Gears. Eu joguei todos os 5 no Game Pass, desde o 1 até o 5. E eu não gastaria um centavo para comprar porque não me interessa ter o jogo Gears. E eu só tive a possibilidade de jogar Gears por causa do Game Pass, porque eu joguei no serviço. Não compraria. Halo, não compraria. E vários outros jogos que eu joguei, eu gostei dos jogos, joguei e falei, bom, foi uma boa experiência no Game Pass. Compraria? Não. Não compraria. Eu tenho aí quase 3 anos de Xbox Series S. Dá para contar nos dedos quantos jogos eu comprei. Eu só compro o jogo que realmente eu tenho um carinho grande e falo assim, isso eu quero comprar, isso eu faço questão. Eu acho que eu não devo ter mais de 15 jogos comprados em 3 anos. São jogos selecionados. Fala assim, esse sim eu quero ter aqui comigo. Pelo menos essa licença por mais tempo. Porque se ele sair do serviço, eu posso acessar ele aqui na minha conta quando eu quiser, enquanto a empresa existir, porque o dia que a empresa falir também já era para mim, perdi o dinheiro e perdi o acesso ao jogo, mas enquanto a empresa estiver viva, ele vai estar lá, acessível para mim. É isso. Precisa falar mais alguma coisa? Simples assim, tá lá. Inclusive é um dos melhores jogos que eu joguei nessa geração, que é o Retano. Jogaço, mas ele é um Double A, não Triple A, ele foi vendido pelos mesmos R$350. Então a questão não é gráfica, é cobrar mais caro mesmo. Então, eu tenho uma matéria aqui para ler para vocês e a gente debater sobre esse assunto, tá? Vem comigo, meus irmãos. Outra coisa, me segue também no Twitter, Drake Sincero 5, tá tudo fixado aí, tá? Aí embaixo nos comentários. Lá eu tô... Deixa eu pular essa parte de propaganda Por que aqui. Não parou? Por que você não compartilhou quantas pessoas estavam jogando no Game Pass? O estúdio
a publicadora não compartilhou esse número com vocês, né? Porque não importa, né? Porque é realmente irrelevante, né? Ela compartilhou as vendas. Pois é, né? Que inclusive foi 95% do PlayStation. Vem comigo! Assinantes do PlayStation Plus estão irritados com a qualidade do Game Pass, tá? Bom, é preciso também ressaltar aqui que o foco da Sony nunca foi ser igual a Game Pass. O serviço do PlayStation Plus, ele entrega bons jogos, eu acho ele bom também. Só que a proposta dele não é jogo Day One. E como que a Microsoft conseguiu... Porque jogo Day One não se paga, né? Jogo Day One, o serviço não se paga. O Phil Spencer já falou, né? A gente vê a estratégia da Microsoft hoje em dia... Mentira, Phil Spencer não falou isso de que o jogo Day One não se paga. E outra, você não tem dados para comprovar isso. Você pode pesquisar no Google agora, você não vai achar se o serviço Day One se paga ou não. O que nós sabemos, a Microsoft não divulga esse tipo de dado com frequência. Raramente, uma vez ou outra, ela faz uma divulgação do número de assinantes e de quanto ela faturou ali com o Game Pass. Mas não existe esse dado para você acompanhar. E outra coisa, vou até aproveitar aqui que eu lembrei, vou mostrar aqui quais são os dados mais aproximados, a notícia mais aproximada que a gente tem sobre o Game Pass. Deixa eu mostrar aqui. O Game Pass é Day One também, né? Então eu vou falar Game Pass. Tem uma notícia aqui, ó, desse mês ainda, né? Recentíssima. Aqui, ó. Xbox Game Pass gerou 2 bilhões por ano em receita para a Microsoft. Relatório aponta que o Game Pass arrecadou 2 bilhões anuais de 2019 e 2021 como parte da estratégia da Microsoft. Então vocês podem acessar aí o site do Adrenaline, coloca no Google que você vai ver essa notícia. Essa notícia aqui, ela é desse mês ainda, ela é do dia 6/4, vou colocar aqui de novo, ó. 6/4 de 2025. Foi citado que o valor de receita era de 2 bilhões por ano entre 2019 e 2021. Olha só o ano, entre 2019 e 2021. A gente não tem dados específicos sobre depois disso. Então, assim, isso é uma coisa que foi supostamente, segundo a matéria, meio que vazada, divulgada em um Twitter. Então, assim, a Microsoft não revela esses números. O que a gente sabe é que o seguinte, a gente sabe que o Game Pass existe, e ele está aí, ele está dando o jogo Day One. Simples, inclusive a Microsoft dá a possibilidade de, com Rewards, você ter o Game Pass de graça e nem pagar por isso. Você nem paga o Game Pass, você troca pelo Rewards. Então, assim, se a Microsoft dá toda essa possibilidade, o que você, logicamente, uma pessoa inteligente vai pensar? O serviço está trazendo alguma coisa. Esses 2 bilhões que eu falei aqui, eu não sei, não tenho a mínima ideia se esse dinheiro é o que a Microsoft queria, se é mais, se é menos, se está próximo, se não está no próximo da meta dela. Agora, uma coisa eu sei, Game Pass ainda existe. Se existe é porque está trazendo alguma coisa boa para a Microsoft. É isso. É simples assim. PlayStation Plus também existe. Está trazendo alguma coisa boa para a Sony. Porque se esses serviços não tivessem salvação, se esses serviços não fossem rentáveis, se esse serviço do Game Pass, por exemplo, com o Day One, não fosse sustentável, não teria o serviço. Se você está falando que o Phil Spencer falou que tem que vender jogo, a gente está indo para o PlayStation porque tem que vender para pagar o serviço Game Pass, olha que loucura, cara. A gente vai... dá nem para acreditar nisso. O cara vai jogar os jogos dele para o PlayStation para pagar o Game Pass que está dando prejuízo. Não era mais fácil fazer o que você sempre quis? Deixar tudo exclusivo os jogos e fazer só o console e Xbox e obrigar as pessoas a largar um PlayStation para ir para o Xbox? Por que eles não fazem isso? Porque os caras não vão sair, o próprio Spencer falou também, que eles não vão sair do PlayStation para comprar um Xbox e jogar o jogo exclusivo do Xbox. Não vai fazer isso, não existe lógica nenhuma. Então, o que tem que fazer para continuar tendo público? Ainda mais agora com os consoles vendendo cada vez menos do Xbox. Joga o jogo para outra plataforma para arrecadar dinheiro com as outras plataformas. E mantém o serviço. Não é que o PlayStation está pagando o Game Pass. E, de certa forma ajuda, porque a receita que eles vão ter em outras plataformas, tanto em PC quanto no PlayStation, também ajuda a Microsoft a pagar o Game Pass, é óbvio.
Mas esse não é o motivo final, não. Eu só estou indo pro PlayStation porque o Game Pass, o jogo Day One não se sustenta. Se não se sustenta, a primeira coisa que se faz em uma empresa é corte de custo. Acaba com o Game Pass e pronto. Não é, vou manter o serviço e vou pagar esse serviço com um jogo lá em outra... Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acho que ninguém é doente de falar que o Game Pass paga, que o Game Pass dá lucro, que o Game Pass é isso, que o Game Pass é aquilo outro, né? Eu acho que você que é doente de dizer que o Game Pass não dá lucro, sendo que você não tem nenhum dado para comprovar isso, né? Apenas palavras de um suposto CEO da Microsoft, CEO da divisão Xbox, que vive se contradizendo. Uma hora ele fala que o serviço, as pessoas com o serviço compram jogo. Outra hora ele fala que as vendas também são importantes. Outra hora o cara fala que só vai 4 jogos pro PlayStation. Outra hora o cara fala que não tem linhas vermelhas, né? Uma hora o cara fala uma coisa, outra hora o cara fala outra. E sabe por que isso acontece e faz ele parecer um tremendo de um mentiroso? É porque o mercado realmente é assim. O mercado ele muda com a velocidade mais rápida do que antes. Hoje você está pensando uma coisa, amanhã acontece qualquer outra coisa, pá, muda a sua estratégia. É isso. Se ele pode até, por exemplo, na questão de exclusividade, não, a gente vai mandar só 4 jogos e a gente não pretende mandar mais. Só que aí passou 6 meses, 1 ano, a história mudou, o público mudou, o consumidor mudou, a gente vai ter que mandar agora um Forza Horizon, a gente vai ter que mandar agora um Indiana Jones. Agora a gente vai falar, não tem linhas vermelhas, pode ir qualquer um. É simples assim, o mercado muda. Não adianta você ficar usando palavras de Phil Spencer, porque se você usar Phil Spencer aqui, eu posso usar o próprio Phil Spencer para contradizer o que ele está dizendo agora. O tempo todo que eu acompanho esse cara, que eu vi esse cara falando, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Nunca tem. O cara não tem posicionamento na empresa nenhuma. Eu não sei por que as pessoas ficam citando Phil Spencer. Phil Spencer é um caramba. O marketing da Microsoft com relação ao Xbox é horrível. O cara no comando da divisão Xbox deixou que o aumento do Series S, por exemplo, fosse divulgado por um vazamento que acabou sendo real, um veículo de mídia, ao invés da própria empresa se explicar por que estava colocando aquele aumento. Ou seja, Phil Spencer não é parâmetro para nada. O parâmetro é você simplesmente enxergar o que a empresa está fazendo. Não adianta você acreditar na palavra dos outros. Ver se aquilo que ela está falando condiz com a realidade. Qual que é a realidade? O serviço Game Pass hoje está indo muito bem. A realidade é essa. Quanto que está faturando? Se está dando lucro ou não está, que a Microsoft espera, eu não sei. Não tem esses dados. Mas a gente sabe que o serviço está aí ainda. Se está aí ainda, desde 2017, é porque alguma coisa boa está trazendo para a Microsoft. Nenhuma empresa é boazinha. Ninguém ia dar nada de graça para os outros. Então, se está ali, é porque realmente deve dar algum lucro, está dando alguma coisa. E você acha que 70% do que o Xbox ia pegar do PlayStation com a venda de jogos lá, ou no PC, ia pagar um Game Pass para ficar... Ah, pelo amor de Deus, você só tem que ser muito burro para ficar pensando, tem que ser doente, que nem você falou, para pensar um negócio desse. Porque se fosse tudo isso mesmo, não tava abrindo as pernas do jeito que abriu aí, né? Pelo amor de Deus. Não, ela tá abrindo as pernas para pagar mesmo o Day One do Game Pass. É isso mesmo. É isso mesmo. Doente não é você não, doente é a gente que questiona. Emplacar jogos Day One de qualidade, sendo multiplataforma. A não ser que a Sony fizesse isso também. Por quê? Vamos lá. Forza tá no Game Pass, ok? Tá agora no PlayStation, que era exclusivo do Xbox. E tá vendendo horrores. Ou seja, tá ganhando, vendendo e ganhando no serviço, como assinante. Ganhando no serviço não ganha nada. Para com essa porra de ganhar em serviço. Ele tá no PlayStation pra poder conseguir pagar o jogo. É simplesmente isso. Isso aqui de fora, tá ligado? Vou nem comentar isso. Você falou naquele podcast. Esqueceram. Cara, esquece essa merda de Phil Spencer. Porra, abre os olhos pro mercado e olha. Caramba, velho, que porra de Phil Spencer o quê? Quer dizer, eu vou lembrar o que o Phil Spencer falou isso agora que você tá comentando. Tem que lembrar das outras falas dele também. Fala uma coisa e depois fala outra. Porque eu vi o Spencer falou, porque eu vi o Spencer falou. E essa porra desse cara aqui, ó. Aqui, ó. Essa merda desse cara aqui, você já foi consultar sobre isso aqui, ó. Ex-chefe da PlayStation disse que o atual modelo de games AAA é insustentável. Você já foi consultar? Eu vou ficar atacando na cara. O Shaolender falou, olha, ele falou que o modelo de AAA é insustentável.
Você tá citando esse cara aqui? Não tá. Então para com essa porra de Phil Spencer é o caralho. Entendeu? Sarah Bond, sei lá, fulano de não sei o que. Cara, para com essas merdas. É só olhar o que a empresa tá fazendo. Esse é o fato, não é o que o executivo de empresa fala. O executivo ele vai puxar a sardinha para a empresa dele. Ele vai dizer o que está acontecendo naquele momento que seja da melhor forma para ele. Ou ele vai fugir, como o covarde do Phil Spencer fez. Que foi fugir ali da questão do marketing, de dar resposta para os fãs de Xbox em relação a muitas coisas, como o aumento do Series S e algumas difamações que foram feitas contra o Xbox. É simples assim. Agora, o que é verdade? O que o Phil Spencer fala ou o que a gente está vendo no mercado? É o que a gente está vendo no mercado. Da onde que você tirou? Você tem prova? Você tem documento que fala, olha, Day One no Game Pass não dá lucro, não dá nada e tem que pegar os jogos de vender no PlayStation para poder pagar o Game Pass. Que empresa seria idiota de fazer isso? Não, meu objetivo é eu vou criar um jogo. Eu tenho 50 estúdios. Né? Ao invés de eu exclusivar esses estúdios e fazer um console e fazer as pessoas comprarem no meu console, não. Eu vou vender lá no PlayStation, aí eu vou fazer de graça aqui, entre aspas, né? Com um serviço. E quem vai pagar esse Day One no meu serviço vai ser a plataforma rival que eu estou deixando os jogos lá. Que empresa seria burra o suficiente para fazer isso? Você acha que uma empresa trilionária que nem a Microsoft é burra desse jeito? Você acha que eles estão no mercado há não sei quantos anos à toa? Você acha que eles são trilionários à toa? Que os caras não sabem fazer negócio? Porra, pelo amor de Deus, velho, isso aí é uma doença que nem você falou, ficar duvidando disso, né? Tem que pagar a conta. Daqui a pouco você fala, não, é pra pagar a conta da Activision, que nem todo mundo tava falando. Puta que pariu, não, estou aumentando o Game Pass para pagar a conta da Activision. Vamos lá. Propagando a marca, expandindo, fazendo um branding maior da marca, seja no PC, no PlayStation, no Switch, se quiser também, ok? Um outro caso que vocês podem perceber aqui, ó, é esse aqui, ó. Clair Obscur, ele vendeu 1 milhão de cópias no primeiro dia. E ele tá na Game Pass. 3 dias. Por que ele vendeu? Porque ele tá em todas as plataformas possíveis de rodar ele. Então compradores compram, assinantes jogam pela assinatura. Até assinantes que tem na assinatura às vezes quer comprar para ter na coleção. É assim que funciona. Não, mentira. Isso não acontece também. Isso é mentira também. O Phil Spencer também veio com essa ladainha lá no passado. Ai, o Game Pass faz vender mais jogos e blá blá blá. Mentira também. Depois ele mesmo se desmentiu isso aí. Ele mesmo disse que o Game Pass canibaliza as vendas dos jogos, tá ligado? Se papai, a pessoa já jogou, já zerou, vai comprar por quê, mano? Para, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Ai, meu Deus do céu. Funciona, ok? Então, o Game Pass, antes, ele poderia até destruir as vendas dos jogos caso o jogo não tivesse qualidade, não fosse multiplataforma. Porque ia sair primeiro do serviço, depois de um tempo ia sair pro console. Hoje sai tudo simultâneo. Então o que acontece? O jogo vende lá no console que não tem a Game Pass, o jogo é assinado na Game Pass a ser jogado, ou seja, comprado, o jogo continua muito bem. O jogo continua muito bem, claro que continua muito bem. Por quê? Porque está sendo vendido em outros lugares. Porque se dependesse só do serviço, não sobreviveria. E você tem como provar isso? Cadê o relatório da Microsoft dizendo que o jogo não vai bem no Game Pass? Cadê? Você não tem como provar isso. É achismo seu, porque está sendo vendido na outra plataforma. A outra plataforma é uma reação de mercado, porque se a Microsoft continuasse igual o PlayStation estava antes, que era manter console e jogo exclusivo, não dá certo. Esse modelo de negócio de exclusividade não funciona. Você achou que a Microsoft ia ter esses 50 estúdios e colocar todos esses jogos como exclusivo de um pedaço de plástico chamado Xbox? Não funciona, cara. A maioria das pessoas estão, novamente, no celular ou PC. Então tem mais gente no celular do que PC do que consoles. E além do celular, como jogos, tem outras plataformas também que não são de jogos, são de entretenimento, plataformas que você tem filmes, séries e outras coisas. O Xbox está concorrendo com isso, não é só diretamente com a Sony. A Sony não é a única concorrente da Microsoft, tanto que a própria Sony percebeu isso, tem que investir em jogo de serviço. Tentou fazer o investimento dela e tá certo, o PlayStation tinha que fazer investimento. Uns deu certo, outros deram errado, e é isso aí. Cadê as porra dos jogos exclusivos do PlayStation lá que demora 5, 6, 7, 8 anos para fazer? Você acha que a pessoa vai ficar esperando isso? Não vai. Para sair um novo God of War aqui daqui 5, 6, 7 anos, vai demorar. Durante esse tempo, cara, já aconteceu uma revolução na tecnologia.
As coisas mudam cada vez mais rápido. E cada vez mais o celular toma conta no mercado de videogames, é isso. Então a Microsoft precisa concorrer, ela precisa fazer um serviço que não vai estar exclusivamente na plataforma dela. O que ela tem que ter de exclusivo é o benefício que ela dá para o consumidor. E o benefício, o diferencial do Game Pass é o Day One, é fazer com que as pessoas economizem o máximo possível, mas que ainda assim consumam o produto ou serviço dela. Essa é a estratégia da Microsoft, que até hoje você parece que não entendeu. E tem que fazer esse tipo de estratégia. Primeiro, porque ela tem dinheiro para fazer isso, ela pode correr esse tipo de risco. E segundo, que está dando certo de alguma forma. Embora a gente não tenha números, não tenha relatórios, porque a Microsoft não divulga isso, o serviço está aí ainda hoje. E não tem nenhum Phil Spencer que falou, não, nós estamos colocando o jogo no PlayStation para pagar nosso Day One lá no Game Pass que não dá certo. Isso seria total idiotice, cara. Você acha que uma empresa trilionária, experiente no mercado de videogames, no mercado de Windows, essas porra toda, ia fazer uma idiotice dessa? É só você que não tem noção do mercado que pensaria um negócio desse. Ainda bem que a Microsoft não é sua, né? E se fosse exatamente do que você está falando, eles estão perdendo um grande talento. Devia te contratar para ser CEO lá da divisão Xbox. Com certeza você ia fazer a sua ideia bacana, né? Pega todos os estúdios, pega os jogos, deixa tudo exclusivo no console Xbox e fica fazendo console. Aí sim, você ia ganhar dinheiro. Eu duvido que você não ia ganhar dinheiro, né? Ironicamente falando. A Microsoft já está muito bem nas suas mãos, né? Você é o CEO, agora não tem mais jogos em outras plataformas. Acaba o Day One no Game Pass, agora nós temos só o console Xbox. Todo jogo dos estúdios Microsoft agora é todos exclusivos. Não tem PC, não tem Nintendo, não tem PlayStation. Agora, quiser jogar jogo Xbox, vai ter que comprar o console Xbox. Coloca lá. Vai durar muito a sua divisão Xbox. Creia. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, rapaziada. Então, os assinantes, aqui ó, PlayStation Plus perde terreno para o Game Pass em lançamentos no dia Day One, né? Nos últimos dias... Só um terreno que a PlayStation Plus tá perdendo. É isso que, mano, aí os caras vão falar aqui que eu virei sonista, que eu fiz aquilo, mas não é, mano. Eu só tô tentando fatos com vocês e é a realidade, não é? Cara, caguei, tá ligado? Sonista você não é, mas que você é hater de Xbox, está com raivinha só porque o Xbox não tem mais exclusivo, isso com certeza você é. Caguei, mano. Não tem essa de sonista, não tem essa mano, mas é a realidade, pô, o PlayStation cada vez vai vendendo mais. Jogos cada vez... PlayStation cada vez vendendo mais. É isso aí. Parabéns para você. PlayStation atingiu aí 75 milhões de consoles vendidos e tá colocando o jogo no PC, tá investindo em serviço, criou o Game Pass deles lá, que é essa PlayStation Plus, né? Tudo por causa da venda do console. É isso aí. Né? Por que será que a Sony não deixa os jogos exclusivos igual era antes? Só vende consoles e só faz jogo exclusivo. É uma grande pergunta, né? Será que você sabe a resposta? Vendendo mais do PlayStation, a Sony lucrando cada vez mais. Que papo que é esse? Que perdendo terreno, mano. Vamos me falar que eu tô mentindo aqui, rapaziada. Tá, você tá mentindo porque você tem raivinha do Xbox, porque até agora você não usou nenhum fato, nenhuma matéria, nenhuma prova de que o que está acontecendo na indústria não é verdade. Você só está falando aí. Você só está dando a sua opinião, o que você acha. Você acha que o modelo de negócio da Microsoft deveria ser focar no Xbox e pegar todos os jogos que ela tem de todos os estúdios que ela comprou e deixar como exclusivo, porque assim as pessoas iriam comprar o Xbox se quisessem jogar jogos do Xbox. E eu mais uma vez digo, esse modelo de negócios já faliu, não existe mais. A própria Sony, que tem um serviço de catálogo de jogos, que é uma das últimas empresas, e foi a última empresa a fazer isso, ela jamais queria fazer isso. Ela fez porque ela foi obrigada, porque ela teve que seguir uma regra de mercado, senão ela estava ferrada. Né? Você não lembra o tanto que a Sony brigou lá nos tribunais por causa do Call of Duty, né? Porque a Sony ficou com medo de que a Microsoft ia colocar o Call of Duty como exclusivo. E se não tivesse mais Call of Duty no PlayStation, que fazia uma renda considerável do PlayStation, eles estavam ferrados. A sorte deles é que, como regra de compra, a Microsoft foi obrigada a colocar esse jogo também no PlayStation.
né? Eu não sei se era a intenção, embora a Microsoft disse que era a intenção não tirar o jogo do PlayStation, eu não sei se eles iam exclusivar ou não, mas é melhor que exista uma regra contratual que diz que a Microsoft não tem o direito de tirar o jogo do PlayStation do que deixar só na mão da Microsoft, porque o dia que ela quiser e o dia que for conveniente, ela vai tirar sim, ela iria tirar o Call of Duty do PlayStation. Então sim, ficou melhor para o PlayStation porque os Call of Duty continuam sendo lançados no PlayStation e a Microsoft não tem o direito de tirar para não ocorrer o monopólio, porque é um jogo que tem uma importância gigante na indústria e que com certeza faz grande parte, uma parte considerável do público do PlayStation. A Sony não está vendendo 5 vezes mais console que o Xbox. Ah, mas veja bem, o foco da Microsoft não é vender console, o foco da Microsoft não é nada para você. Mano. Se tem uma coisa que o foco da Microsoft não é ouvir opinião de gente que nem você, que não entende nada da indústria, que se deixa levar pelas emoções e que não analisa o mercado antes de falar, né? Isso sim, com certeza a Microsoft não é o foco dela. Sony lucrando cada vez mais, vendendo cada vez mais software dentro da plataforma. O tópico no Reddit tornou-se viral entre os utilizadores de PlayStation Plus, chamando a atenção para a frustração cada vez maior com a diferença de qualidade entre os serviços de assinatura dos jogos da Sony e Microsoft. A publicação, com o título "Mas alguém está com muita inveja da diferença de qualidade entre o Game Pass e a PlayStation Plus ultimamente", recebeu centenas de comentários de jogadores que partilharam a mesma opinião, certo? O principal ponto de discussão é que não haverá jogos no dia do lançamento no PlayStation Plus Premium, ao contrário do Xbox Game Pass, que dá acesso ultimamente a jogos como The Elder Scrolls Oblivion, a Clair Obscur, a Doom Dark Age, né, e vários outros jogos, como Call of Duty, dentre outras coisas, Ninja Gaiden, né? Então, assim, a proporção melhorou demais, cara. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser pessoas que amam a sua acessibilidade, não a própria empresa a ponto de querer se lascar, né, e exaltar uma empresa. Eu concordo com esse ponto aí. Eu acho que a gente tem que, como consumidor, pensar no nosso bolso, no que é melhor pra gente. A gente não é executivo de empresa, a gente não é acionista, a gente não está ganhando nada com os lucros que a empresa está tendo sobre as decisões que elas tomam em relação aos seus jogos. Agora, a gente tem que pensar como consumidor. Não é ficar colocando a empresa acima de tudo. Essa preocupação que as pessoas têm é porque a empresa está lucrando, não está lucrando, porque você está sustentando, não está sustentando a indústria. Cara, dane-se isso. Quem tem que pensar nesse tipo de coisa é a empresa. Se a Microsoft tem um Game Pass com um jogo Day One, é porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe o risco que ela está correndo. Se der errado ou se der certo, não interessa. O que interessa é que enquanto esse serviço existir, está sendo benéfico para nós como consumidores. Assim como na Plus. Embora a Plus não tenha o jogo Day One, o catálogo de jogos lá, independentemente do que você acha, é um benefício para a pessoa que assina. Tem acesso ali a vários jogos que, se você fosse comprar com o valor cheio, você iria gastar bastante. Então a Sony também sabe o que está fazendo. Ela está arriscando, entendeu? Se está dando lucro, se não está dando lucro, se ela vai perder ou vai ganhar, isso é problema dela. Ela que tem que resolver essa situação. Eu, como consumidor, tenho que aproveitar essa onda da tecnologia, dos serviços, das concorrências com outros serviços, que não só de jogos, mas também de entretenimento. Tem que aproveitar que isso obrigou com que as empresas parassem de ficar obrigando com que as pessoas comprassem o produto delas para jogar o jogo delas, o console delas, só para jogar o jogo delas. Então hoje eu, por exemplo, no Xbox, eu posso estar aqui no PlayStation jogando o jogo de Xbox, eu posso estar no Nintendo jogando o jogo de Xbox, se o seu aparelho rodar, no celular, ou na televisão, ou em qualquer outro lugar. Isso é muito bom para o consumidor. Não, mas sei lá, agora a Microsoft não está valorizando o console, vai falir. Foda-se, cara. Isso não é problema de você consumidor, isso é problema da empresa. Se ela está fazendo isso, se hoje tem um Game Pass, se a Sony hoje investiu em serviço, se as empresas estão fazendo o que estão fazendo, é porque elas estão correndo risco, é porque elas precisam fazer isso. Ninguém está fazendo isso porque simplesmente acordou um dia. Quer saber? Eu vou tirar meu jogo exclusivo, vou colocar lá na plataforma rival e agora os dois jogadores das plataformas vão poder jogar o joguinho porque nós somos felizes, contentes e nós queremos um mundo feliz. Não é assim, porra. Ninguém acorda pensando nisso, não.
As pessoas têm um mercado, olha, o mercado está acontecendo tal coisa, eu vou ter que tomar esse tipo de decisão, e isso existe um risco. Possa ser que dê errado, possa ser que dê certo. Então a empresa, dentro das condições dela, vai fazer um planejamento e falar, ó, vamos calcular o risco aqui e vamos lá correr esse risco. Se der merda, a gente assume a merda. Agora, se der certo, a gente é que fica no lucro. Mas o lucro principal que a gente tem que pensar não é do empresário, ele que se vire com a empresa dele, é o nosso bolso. É quanto que essas decisões da empresa estão afetando o nosso bolso. Por exemplo, a Nintendo com esses preços exorbitantes. Porra, eu tenho vontade de ter um Switch. Eu, inclusive, tive um Switch Lite, mas eu não consegui manter o console. Por quê? Porque o jogo é muito caro. Aquela merda daquele serviço do Switch Lite com catálogo de jogo não me interessa muito os jogos que estão ali. O que me interessaria é Nintendo 64. Eu tenho Nintendo 64 em casa, eu tenho uns jogos aqui para eu jogar. Não tem catálogo de jogo ali. Aí você vai na loja da Nintendo, se você compra um jogo multiplataforma, ele é até mais barato, mais acessível. Agora, se você vai comprar um jogo da própria Nintendo, vai comprar um Mario, um Zelda, um Donkey Kong, ou sei lá que outro jogo, é tudo caro, velho. É tudo 300, 350 reais. Você tá louco. Eu não vou manter um console, ter que ser obrigado a ficar comprando jogo. É óbvio que eu vou ter um PlayStation, um Xbox que me dá essa possibilidade de ter o catálogo de jogos do serviço pagando uma assinatura para jogar. Isso é uma questão de, sei lá, para mim, inteligência, cara. É o consumo que eu, como consumidor, estou tendo mais, pagando menos. É sempre isso que eu vou preferir. Assim como as empresas sempre vai preferir ganhar mais e gastar menos. É isso. É uma lógica tão lógica do mercado. Vamos viver todo mundo de Game Pass então, pô. Vamos viver de Game Pass então, cara. Tá vendo? Olha como ele fala com raivinha. Vamos todo mundo viver de Game Pass então? Vamos todo mundo viver como se a venda dos jogos também você não pudesse mais comprar, né? Você fica falando que os caixistas falam que você é tudo day one e que você não pode comprar jogo em promoção, mas você mesmo tá falando a mesma coisa. Não, vamos viver de Game Pass então. Ué, e você esqueceu que pode comprar jogo? E quem quiser viver de Game Pass, qual que é o problema? Game Pass tem jogo lá para todos os gostos. Tem bastante jogo. Você já jogou todos os jogos do Game Pass? Duvido. Game Pass troca o catálogo. PS Plus também. E aí? Por que você fica falando vamos viver de Game Pass então? Por que você não fala vamos viver de Plus? De PS Plus? Porque se a intenção é só viver de serviço, tem que viver de serviço no PlayStation também. Entendeu? É umas coisas sem sentido que vocês falam, vocês, dessa suposta guerra de console falida, falam que é inacreditável, cara, é inacreditável. O serviço está aí como um suporte, como uma escolha para o consumidor. Você não é obrigado a usar o serviço. Você quer comprar seus jogos, compra o jogo, porra. Ninguém tá falando que vai viver só de Game Pass, não. Porém, quanto mais jogos for dado no Game Pass para você pagar menos, melhor. Aí você prefere o quê? Você prefere pagar o preço cheio em um jogo? Não, eu compro em promoção. Que porra de promoção? Você não está pagando preço cheio em jogo. O Game Pass é uma promoção. A PS Plus também é uma promoção. Porque você está jogando vários jogos e você não está pagando o preço cheio desses jogos. Então é uma promoção. É inacreditável, velho. E não vive todo mundo de Game Pass? Vamos ver o que vai virar a indústria dos games. Porque eu acreditava também nisso aí, gente. Isso que você está falando aí, também acreditava nisso. O Game Pass se sustentava, o Game Pass dava lucro, o Game Pass era o futuro do mundo dos games, eu acreditava nisso tudo. Bom, se você acreditava que ia viver só de Game Pass, então você também é idiota do mesmo jeito, né? Porque você tem que pesquisar o mercado e ver como é que é. Eu nunca vi na internet alguém falando que é só para viver de Game Pass e que você não pode comprar jogo, até o caixista mais fanático. Nunca vi ninguém falando isso. Assim como eu nunca vi sonista mais fanático também falar que o serviço é totalmente inútil no PlayStation. Ele fala no Xbox, mas no PlayStation não é. Porque se falar para o sonista mais fanático, aí o Plus. Não, porque a Plus é não sei o que, porque tá entrando no mercado, porque a Plus é melhor do que o Game Pass, tem jogo de qualidade, tem mais jogo na Plus do que não sei o que, é isso. Eles inventam um monte de desculpa. Mas nem o caixista, nem o sonista fanático nunca falaram que era para viver só de serviço. Mas só que no seu caso, você coloca a venda como se ela fosse única. Ah, vamos viver de Game Pass. Você até cita, não, pode até ter o serviço, mas tem que vender. Se bem que no seu caso é querer exclusividade, né? Você fala de vendas porque você queria que o Xbox
com todos esses estúdios, fizesse o jogo somente para o console Xbox. E aí você esquece do benefício que a Microsoft hoje entrega para o consumidor, não porque ela queira, mas porque o mercado assim exigiu. E assim como o PlayStation também está tentando fazer. Então assim, eu vou encerrar esse react por aqui, já tem 1 hora de vídeo, tá apenas na metade do seu vídeo aí, mas sinceramente as suas opiniões daqui para frente vão ser praticamente as mesmas, então eu já rebati o que eu tinha que rebater aqui. Com relação ao Drake eu não vou falar muito porque ele está um pouco mais genérico aí, né, não dá para citar muito o que ele está falando. Eu estou rebatendo mais, ô Felipe, é a sua opinião, essa opinião besta que você está tendo aí só porque você está com raivinha do Xbox. Cara, esquece esse mercado aí de você ter o console e fazer exclusividade para o console. Esse modelo de negócio não existe mais. Não é caixista nem sonista que impôs isso não, quem impôs isso foi o público. Aquele público que não está na internet, no Twitter, fazendo Twitter sobre videogame. Ele está simplesmente jogando ali no celular. Então assim, mais de 50% da população joga somente no celular, nem joga nem PC, nem joga no console. E se você fizer um ranking de quem joga mais em qual plataforma, o celular vem em primeiro, o PC em segundo e os consoles só vêm na terceira posição. O que você acha que a indústria que fabrica console vai fazer? Vai ter que tomar uma atitude. E a atitude é essa, é concorrência com quem? Com console rival? Não, é concorrência com o mercado de entretenimento. Hoje em dia a indústria dos jogos não concorre só com a indústria de jogos, concorre com a indústria de entretenimento em geral. Você não precisa concorrer, Xbox não concorre só com o PlayStation que está ali do lado, concorre também com Netflix, concorre também com HBO, com Globoplay, concorre com YouTube, com TikTok. É o tempo da pessoa em entretenimento. Então você tem que entender, tem que ter esse tipo de visão. E é inacreditável que até hoje você está nessa merda de não, porque para valorizar tem que valorizar o console, tem que ter exclusivinho. Só para você ficar enchendo o saco do sonista. Olha, meu Xbox tem o meu exclusivinho. Porra, para com isso, velho. Isso é totalmente ser ignorante no mundo hoje em dia. Não vou falar só dos videogames, mas no mercado de entretenimento e como ele funciona. Hoje, o mercado de entretenimento disputa o tempo das pessoas. Então, você como consumidor é que vai escolher onde você vai investir seu tempo. E aí as empresas é que tem que fazer a estratégia delas, cada um dentro das suas possibilidades, do que ela vai entregar para o consumidor para fazer com que o produto ou o serviço dela seja mais atrativo. E a melhor estratégia é você fazer modelos de negócio, e não só eu vou fazer só isso, eu vou ser especialista só nisso, eu vou fazer só um console e vou ter só jogo exclusivo no meu console. Esse modelo não existe mais, acabou, velho, acabou, no entretenimento não funciona, porque se funcionasse, Sony e Microsoft estariam no mesmo modelo, e não está. E não adianta falar da Nintendo, que a Nintendo é exceção. A Nintendo agora, ela começou a evoluir um pouco o poder do console dela, vai começar a pagar por isso. E antes de que ela pague a conta, ela já está cobrando do consumidor, porque o jogo e o console dela vai sair extremamente caro. Então é isso. Aqui é suficiente por hoje. Vamos ver aí se tem outros vídeos na internet para a gente fazer uns reacts. E por enquanto é isso. Achei uma besteira total esse modo como você pensa só porque tem raivinha de Xbox. E é isso aí, não vale nem a pena continuar mais com o restante do vídeo. Vou ficar por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.